Na frente de toda a família, meu tio gritou que eu era ingrato e o devia pelo meu sucesso. Sorri e respondi: então explique este contrato. O rosto dele ficou pálido na hora. Quando recebi o convite para a reunião de família, minha primeira reação foi torcer o nariz. Não era novidade que eventos assim quase sempre terminavam em drama, especialmente quando todos se reuniam sob o mesmo teto. Ainda assim, uma parte de mim achava que recusar o convite só criaria mais tensão, mais fofocas e mais olhares tortos na próxima ocasião. Então, respirei fundo e confirmei presença, mesmo sabendo que aquilo seria tudo menos divertido. Minha família nunca foi exatamente um exemplo de harmonia. Sempre existiram disputas bobas, ressentimentos guardados e aquela velha sensação de que qualquer reunião poderia se transformar em um campo de batalha emocional a qualquer momento. Eu passei a maior parte da minha vida tentando manter certa distância dessa confusão, me concentrando na minha própria vida e no meu trabalho. Consegui construir uma carreira sólida, algo que me deu orgulho, mas que, para alguns membros da minha família, virou motivo para inveja e insinuações maldosas. E aí entra Ronaldo. O meu tio Ronaldo sempre foi a peça mais problemática da família. Ele não era a ovelha negra no sentido de alguém incompreendido ou injustiçado, mas sim porque fazia questão de arranjar problemas e culpar os outros por suas próprias falhas. A cada nova reunião, aparecia com uma história diferente. Um novo esquema mirabolante para enriquecer rapidamente ou alguma desculpa esfarrapada para justificar o fracasso anterior. Nunca mantinha um emprego por muito tempo, estava sempre endividado e, sem pudor algum, recorria à família para pedir mais dinheiro. Sempre com a promessa, é claro, de que dessa vez pagaria tudo direitinho. Eu, por minha parte, nunca entrei nas jogadas dele. Sabia desde cedo que, se quisesse ter algo na vida, teria que conseguir por mérito próprio. Trabalhei em empregos ruins, fiz cursos à noite, me endividei com empréstimos estudantis e passei anos ralando para chegar onde estou hoje. Nunca contei com favores de ninguém da família, e sempre fiz questão de manter minha independência. Mas, para Ronaldo, todo meu sucesso era, de alguma forma, crédito da família. Por isso, quando confirmei minha presença naquela reunião, já sabia que algo poderia acontecer. Não sabia exatamente o que, mas com Ronaldo na equação, era questão de tempo até alguma bomba estourar. Ainda assim, coloquei meu melhor sorriso, escolhi uma roupa discreta e fui. Na minha cabeça, prometi a mim mesmo que manteria calma e tentaria sair dali com o mínimo de desgaste possível. Mas, no fundo, algo me dizia que aquela noite não seria como as outras. Quando cheguei à casa do meu primo, a recepção foi até mais calorosa do que eu esperava. Vi alguns rostos conhecidos e queridos, primos com quem eu realmente gostava de conversar, algumas tias mais neutras, e, claro, a figura imponente da minha mãe, que sempre fazia questão de estar presente. O ambiente estava até agradável, comida farta, música ambiente e conversas aparentemente inofensivas. Por um breve momento, quase me permiti pensar que, quem sabe, seria uma noite tranquila. Mas bastou olhar para o canto da sala e ver Ronaldo encostado em uma cadeira, sorrindo com aquele ar de quem está tramando algo, para minha desconfiança voltar à tona. Ele parecia mais animado do que o normal, como se estivesse só esperando a hora certa para fazer alguma cena. Eu tentei ignorar, peguei uma bebida e me envolvi em uma conversa sobre viagens com um primo que não via há tempos. A noite ia passando sem grandes problemas até que, de repente, ouvi aquele som familiar que me fez gelar. Ronaldo pigarreando alto, chamando a atenção de todos. Automaticamente, minha mão apertou o copo que eu segurava. Senhoras e senhores, ele começou, com aquele tom teatral que só ele sabia usar, quero aproveitar este momento para falar sobre algo muito importante. Todos pararam o que estavam fazendo. Algumas pessoas pareceram confusas, outras apenas se viraram, esperando mais uma das habituais histórias sem pé nem cabeça. Eu, por minha vez, já sabia que era ali que tudo começaria a desandar. Dei um gole longo na minha bebida, respirei fundo e me preparei mentalmente para o espetáculo. Família é sobre apoio, ele continuou, andando devagar até o centro da sala. Sobre estarmos juntos nos momentos difíceis. Eu podia sentir para onde aquilo estava indo. Então, veio o golpe final. Ele virou-se diretamente para mim, com aquele sorriso falso e olhar acusador. Algumas pessoas aqui parecem ter esquecido disso. O silêncio caiu sobre a sala. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu não disse nada, apenas encarei Ronaldo, já cansado daquele teatrinho. Eu sabia que aquela era apenas a introdução para algo muito maior, e que a verdadeira acusação ainda estava por vir. E eu estava certo. Ronaldo parecia ter encontrado sua plateia perfeita. Agora que todos os olhares estavam voltados para ele, e para mim, vi aquele brilho no olhar dele,
como se estivesse finalmente tendo seu momento de glória. Meu querido sobrinho aqui, disse ele, apontando dramaticamente para mim, se saiu muito bem na vida. Casa grande, carro de luxo, viagens para lugares que a maioria de nós só vê em revistas. Eu permaneci em silêncio, imóvel. Sabia que responder naquele momento só alimentaria ainda mais o teatro. Ele fez uma pausa estratégica, esperando a reação das pessoas. Algumas murmuravam entre si, outras me lançavam olhares curiosos, mas ninguém ousava interrompê-lo. E isso é ótimo, ele continuou, com um tom carregado de falsa admiração. Mas e a família que te ajudou a chegar lá? Que te apoiou? Que fez sacrifícios para que você tivesse oportunidades? Ronaldo balançava a cabeça, assumindo a pose de mártir. Eu, por exemplo, passei por tempos difíceis. Tudo o que pedi foi um pouco de ajuda, um gesto de generosidade. Mas, em vez disso, fui ignorado. Deixado para lutar sozinho. Vi minha mãe, sentada do outro lado da sala, massageando as têmporas, claramente cansada daquela ladainha. Ela conhecia Ronaldo bem demais para acreditar em qualquer palavra. Mas ele não parava. Família não é para isso, insistia, levantando a voz. Apoiar uns aos outros. Não virar as costas quando alguém está se afogando. E então, como se estivesse encenando o clímax de um drama barato, lançou a pergunta fatídica para todos. É justo que meu próprio sobrinho se recuse a me ajudar enquanto vive no luxo? A sala mergulhou em um silêncio pesado. Eu sabia que aquele era o momento em que todos esperavam minha resposta. Mas, em vez de me apressar, deixei o silêncio se prolongar. Podia sentir o peso da expectativa no ar, o desconforto crescendo. Ronaldo, por outro lado, parecia satisfeito, acreditando que tinha me colocado contra a parede. Mal sabia ele o que estava por vir. Depois de deixar aquele silêncio desconfortável pairar por alguns segundos, me levantei lentamente. Todos os olhares se fixaram em mim. Eu não estava nervoso, na verdade, estava me divertindo. Porque, ao contrário do que Ronaldo imaginava, eu estava mais do que preparado para aquele ataque. Coloquei a mão no bolso do meu paletó e retirei um pedaço de papel dobrado com cuidado. Levantei-o bem alto, para que todos pudessem ver. Isso é muito interessante, Ronaldo, falei com calma, sem elevar a voz. Porque, se eu te devo tanto assim, talvez você possa explicar isso. Desdobrei o papel com calma e o mantive à vista de todos. Foi nesse instante que vi o rosto de Ronaldo mudar drasticamente. A cor sumiu de sua face, e o sorriso autoconfiante evaporou como mágica. Ele sabia exatamente o que estava nas minhas mãos, mas eu fiz questão de deixar tudo bem claro para quem ainda não entendia. Este, anunciei, é um contrato de empréstimo assinado entre Ronaldo e eu. Passei os olhos pela sala, certificando-me de que todos estavam prestando atenção. Alguns anos atrás, quando Ronaldo estava desesperado, palavras dele, não minhas, emprestei uma quantia considerável. E, por precaução, pedi que ele assinasse um contrato, estabelecendo um prazo de 2 anos para devolução. O murmúrio se espalhou pela sala, e vi algumas expressões de surpresa. Isso foi há 5 anos, acrescentei, com uma pausa dramática. E até hoje, Ronaldo não me pagou nem um centavo. Ronaldo tentou se justificar, abrindo a boca para falar algo, mas eu não estava disposto a deixar que ele desviasse do foco. Você quer falar sobre família, Ronaldo? Continuei, dando um passo à frente. Como você chama mentir, manipular e enganar? Você acha justo me acusar publicamente quando você mesmo nunca honrou sua palavra? O clima na sala era de puro choque. Ronaldo, visivelmente suando, balbuciou, eu ia te pagar, mas... Mas nada, interrompi, firme. Você achou que podia me expor aqui na frente de todos e sair como a vítima. Mas chega de fingir. Levantei o contrato mais uma vez, firme e decidido. Se não me pagar, Ronaldo, vou tomar medidas legais. E agora está dito publicamente. Vi o pânico nos olhos dele. E, pela primeira vez em muito tempo, senti que finalmente estava no controle daquela situação. Ronaldo ficou parado por um momento que pareceu eterno. Seus olhos buscavam apoio pela sala, mas ninguém se mexeu. O primo que havia organizado o encontro pigarreou e, numa tentativa de aliviar a tensão, disse: Acho que essa conversa já foi longe demais. Vamos voltar para a reunião. Ronaldo, visivelmente derrotado, bufou e saiu da sala sem dizer mais nada. Enquanto ele desaparecia pelo corredor, o clima parecia mais leve, embora um pouco desconfortável. Algumas pessoas me lançaram olhares curiosos,
Outras se aproximaram discretamente para sussurrar palavras de apoio. Minha mãe passou por mim e, sem dizer muito, apenas deu um tapinha no meu ombro e murmurou: "Era só questão de tempo." Peguei minha bebida e encostei-me na parede, finalmente relaxando. Senti algo que não experimentava havia anos: alívio. Não era apenas pelo fato de ter exposto Ronaldo ou por ter saído vitorioso daquele embate. Era mais profundo do que isso. Pela primeira vez, eu havia quebrado aquele ciclo sufocante de manipulação e culpa que sempre pairou sobre os encontros familiares. Passei a vida tentando manter a paz, evitando confrontos e fazendo minha parte para que ninguém tivesse motivo para apontar o dedo. Mas percebi, ali, com a taça na mão e a sala retomando a normalidade aos poucos, que isso nunca seria suficiente. Para pessoas como Ronaldo, não importa o quanto você faça, sempre haverá uma cobrança, sempre haverá alguém querendo mais, dizendo que você devia ter feito algo a mais. Aquela noite me ensinou algo que, no fundo, eu já sabia, mas ainda não tinha aceitado de verdade. Algumas pessoas só enxergam você como uma fonte inesgotável do que podem tirar. E laços de sangue não são desculpa para exploração e abuso emocional. Não me arrependo de ter ajudado Ronaldo no passado. Fiz aquilo de coração, acreditando, talvez ingenuamente, que ele agiria com integridade. Mas aquele episódio me deu a clareza necessária para decidir que não carregaria mais pesos que não eram meus. Chega de culpas infundadas, chega de alimentar ciclos destrutivos. Quando deixei a casa do meu primo naquela noite, senti como se tivesse tirado um enorme peso das costas. Não por ter vencido Ronaldo, mas porque, finalmente, eu tinha vencido minhas próprias barreiras internas. Decidi que dali em diante só daria meu tempo e minha energia para quem realmente merecesse. Pessoas que me respeitassem, torcessem por mim sem segundas intenções e reconhecessem meu esforço sem tentar diminuir minha trajetória. E foi assim que aquela simples reunião de família, que eu tanto hesitei em comparecer, acabou se tornando um dos momentos mais libertadores da minha vida.